Na capital do país, 7 horas. A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça. Olá, muito bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à Rádio TV Justiça nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Eu sou o Sérgio Duarte e você acompanha agora o Revista Justiça, hoje até às 9 horas da manhã. E a primeira hora do Revista Justiça é transmitida simultaneamente com a rádio e com a TV Justiça, então sejam bem-vindos. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça, você acompanha as notícias do Poder Judiciário Brasileiro e às 7h45 tem a primeira entrevista. O plenário do STF homologou por unanimidade na quinta-feira, dia 19, um acordo firmado entre a União, os estados e os municípios que estabelece diretrizes de ressarcimento e define a competência para julgamento de ações relativas à aquisição de medicamentos oncológicos. Vamos saber melhor essa decisão conversando com a especialista em Direito da Saúde dos pacientes, com foco em planos de saúde, a professora, ex-presidente da Comissão de Direito da Saúde da OBDF, Alexandra Moreski. Às 8 horas, no quadro Ética e Justiça, teremos a participação do Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Às 8h15 vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Elas podem ajudar num debate racial em sala de aula. Um estudo constatou que não há um planejamento escolar para falar da questão. Mas fã de histórias em quadrinhos desde a infância, a professora Fernanda Pereira da Silva, do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense, ela desenvolveu um estudo que confirma como os graphic novels eles podem provocar reflexões sobre questões étnico-raciais na formação de futuros professores do curso normal, fortalecendo a educação antirracista. Por isso, vamos saber mais sobre esse trabalho. Já às 8h30 você confere o nosso giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. E às 9 horas da manhã, hoje, vamos fechar mais cedo o Revista Justiça, devido então ao julgamento que ocorre na primeira turma sobre o caso Marielle Franco. Lembro que você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. Você pode nos acompanhar também pelo TANIM, fazendo a busca Rádio Justiça FM. Já no YouTube você também nos assiste. Rádio Justiça ao vivo. 7 horas 3 minutos. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Hora de acessar stf.jus.br. Vamos aos destaques do portal neste momento. STF impede que membros do Poder Judiciário e do EBP recebam verbas indenizatórias previstas em leis estaduais. Ministro Gilmar Mendes fixa prazo de 60 dias para a suspensão de pagamentos instituídos por leis estaduais. Decisão também interdita verbas criadas por atos administrativos normativos. Servidores inativos do INSS não têm direito a novo piso de gratificação de desempenho, decide o STF. A decisão foi tomada em recurso com repercussão geral e deve ser aplicada em casos semelhantes nas demais instâncias. STF inicia julgamento sobre caso Marielle Franco hoje, terça-feira. A análise da ação penal será realizada pela primeira turma a partir das 9 horas da manhã. Quer saber mais detalhes? É só você acessar stf.jus.br. 7:04. Revista Justiça. Destaques dos tribunais. Vamos agora acessar os portais das Cortes Superiores. Começamos pelo STJ, stj.jus.br.
Novas decisões do STJ sobre o cabimento do agravo de instrumento no regime do CPC 2015. Repetitiva afasta teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições parafiscais. Negada a homologação de ato notarial estrangeiro sobre testamento e partilha de bens situados no Brasil. E mera aparição em documentários sobre assassinato de Daniela Pérez não gera direito à indenização. Agora vamos até o tst.jus.br. Transportadora responderá por apagão de motorista de carreta que causou a morte de colega. Para a quinta turma, transporte rodoviário é atividade de risco e a empresa é responsável por danos causados por seus empregados. Montadora demonstra que não houve discriminação na dispensa de dependente químico. Mantida justa causa de médico que acumulava empregos públicos irregularmente. E o último destaque, INSS e CAGED poderão identificar bens de devedor para pagar valores devidos a auxiliar. Vamos até o TSE. TSE começa a votar nesta semana resoluções que disciplinam as eleições de 2026. Serão realizadas 2 sessões exclusivas para aprovar as normas. Nesta quinta agora, dia 26, 10 horas da manhã, e na próxima segunda, dia 2, às 19 horas. Página da acessibilidade do TSE amplia a inclusão e divulgação de direitos. Jovens eleitores e veteranos se emocionam com a expectativa das eleições. E o último destaque, revista Coquetel de Passatempo sobre voto consciente está nas bancas. 7 horas 6 minutos. Revista Justiça. 7 horas e 6 minutos, vamos então às notícias. STF suspende a privatização da Celepar por risco à proteção de dados. Fernanda Porto. A decisão é do ministro Flávio Dino e suspende o trâmite até que o plenário do STF tenha uma decisão definitiva sobre o tema. Na decisão, Dino explica que não proibiu definitivamente a privatização da Celepar, mas freou o processo neste momento porque entendeu que a lei do Paraná não traz garantias suficientes para proteger dados pessoais sensíveis, principalmente os ligados à segurança pública, que são considerados direito fundamental pela Constituição. O Celepar é o órgão responsável por armazenar dados públicos da população paranaense, como registros tributários, multas de trânsito e históricos médicos. Sobre o processo de privatização, o ministro Flávio Dino explicou que deve observar a legislação federal sobre proteção de dados, entre elas a Lei Geral de Proteção de Dados e a Política Nacional de Segurança Pública. Além disso, o Estado do Paraná deve elaborar um relatório de impacto de proteção de dados pessoais, que deve ser submetido à Agência Nacional de Proteção de Dados para análise. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. E começa hoje o julgamento do caso Marielle Franco na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A sessão é presencial e vai até amanhã. Ao todo, 5 réus são acusados pelo assassinato então da vereadora e do motorista dela, o Anderson Gomes, em março de 2018 no Rio de Janeiro. E o repórter é o Pablo Lemos. O caso pode chegar a um desfecho com a responsabilização dos supostos mandantes do assassinato depois de 8 anos. Além dos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, outros 3 agentes públicos são réus no mesmo processo. Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ronald Paulo Alves Pereira, ex-policial, e Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão. Eles são acusados de participação no planejamento e no acobertamento do crime. A denúncia da Procuradoria-Geral da República foi recebida pela primeira turma do Supremo em junho de 2024. A PGR se baseou na colaboração premiada de Rony Lessa, ex-policial militar, acusado de ser o assassino de Marielle. Ele apontou Domingos Brazão, que era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e o irmão dele, o deputado federal João Francisco, conhecido como Chiquinho Brazão, como mandantes do crime. As investigações mostram que o crime está relacionado a disputas territoriais e interesses de milícias no Rio de Janeiro.
Rádio Justiça de Brasília, Pablo Lemos. STJ nega a homologação de ato notarial estrangeiro sobre testamento e partilha de bens situados no Brasil. As informações com Tiago Gomide. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de homologação de ato notarial realizado na França, que declarava espólio e formalizava a execução de testamento particular envolvendo bens localizados no Brasil. O colegiado entendeu que a matéria é de competência exclusiva da Justiça brasileira. As herdeiras sustentaram que o ato estrangeiro atendia às exigências do Código de Processo Civil e do regimento interno do STJ, não afrontando a soberania nacional nem a ordem pública. Argumentaram ainda que havia consenso entre as partes e que não seria necessário ajuizar ação prévia no Brasil para validar o documento. A Corte Especial negou o pedido. O relator, ministro Og Fernandes, afirmou que a confirmação de testamento particular, assim como o inventário e a partilha de bens situados no Brasil, são atribuições exclusivas da autoridade judiciária brasileira, conforme o artigo 23, inciso 2 do Código de Processo Civil. Segundo o ministro, mesmo havendo acordo entre as herdeiras, o controle jurisdicional é indispensável para verificar a regularidade formal do testamento. Ele destacou que eventual consenso pode ser submetido ao juízo competente no Brasil, que vai decidir sobre a validade do ato e a possibilidade de inventário e partilha, seja pela via judicial ou extrajudicial. Do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide. Acordo com a União faz bancos quitarem dívidas bilionárias. Mais de 3 bilhões de reais de impostos são recuperados para os cofres públicos. Os detalhes com Vitor Abreu. Mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o valor arrecadado pela Advocacia Geral da União por meio de acordos com grandes instituições financeiras que foram formalizados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, que é um órgão da AGU. Uma boa parte desse dinheiro vem de cobranças da antiga CPMF, um imposto que nem existe mais, mas que vinha sendo discutido na Justiça há quase 2 décadas. Um dos acordos foi fechado com o Banco Santander, que regularizou uma dívida de cerca de 1,5 bilhão de reais. Outro envolveu o Citibank, que quitou um débito em torno de 500 milhões de reais. O Banco Itaú também entrou na negociação e resolveu uma dívida que passava de 1 bilhão de reais. Nesse caso, a discussão envolvia impostos como PIS, COFINS, Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro, a CSLL. Até um banco público estadual, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, participou do programa e regularizou uma dívida de mais de 200 milhões de reais. Com esses acordos, os bancos reconhecem que eram devedores, fazem o pagamento à vista, já com os descontos previstos em lei, e se comprometem a ficar em dia com o fisco. Tudo isso aconteceu dentro do Programa de Transação Integral, PTI, criado pelo governo federal em 2024. Pelo programa, a PGFN pode conceder descontos em multas e juros, levando em conta quanto tempo o processo já dura, as chances de a União ganhar a causa e quanto custa manter essa briga judicial. Nos acordos já fechados, os descontos ficaram entre 10% e 30%. Em troca, a União consegue receber o dinheiro mais rápido, sem esperar decisões que poderiam demorar ainda mais. Só em 2025, esse tipo de negociação ajudou a recuperar quase 45 bilhões de reais em dívidas com a União. Dinheiro que pode ser usado em políticas públicas, serviços e investimentos que chegam direto à população. Da AGU, Vitor Abreu. 7h13. Rádio Justiça, nos 135 anos do STF. No próximo sábado, 28 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal completa 135 anos de existência na República. Por isso, ao longo desta semana, você vai ouvir uma série de entrevistas e reportagens sobre as histórias e a composição do STF ao longo desses anos. Na entrevista de hoje, a repórter Fernanda Porto conversou com a advogada Damares Medina, que destacou os modelos estrangeiros que inspiraram a formação do Supremo, além da evolução do chamado controle de constitucionalidade aqui no Brasil. Vamos acompanhar.
Na entrevista especial de hoje sobre os 135 anos do Supremo Tribunal Federal, a nossa convidada é a doutora Damares Medina. Ela que é advogada, doutora em Direito com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e também professora de Direito Constitucional. Olá, doutora Damares, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Justiça. Olá, Fernanda, muito obrigada. É um prazer participar aqui com vocês. Doutora, nessa entrevista de hoje, vamos focar um pouquinho para explicar para os nossos ouvintes como foi a formação do Supremo nesse contexto da República, porque foi uma fase muito tumultuada no Brasil, como a gente sempre estuda, todo mundo vê isso nos livros de história, isso repercute até os dias de hoje em muitos debates. Então, acredito que a gente pode começar hoje esclarecendo para os nossos ouvintes a importância da implantação do STF, que começou no Rio de Janeiro, certo? Sim. Essa fase é fundamental porque pela primeira vez a Constituição ela determina a função de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Então, se antes nós tínhamos a Casa da Suplicação, o Supremo Tribunal de Justiça, com a instauração da República, nós temos de fato a instauração de uma Corte Constitucional nos moldes à época inspirado na Suprema Corte dos Estados Unidos. E é importante a gente ter em mente que é muito fácil analisar um recorte atual do tribunal sem saber os percursos que ele percorreu para estar aqui. Então, desde a formação da República, nós tivemos várias fases constitucionais, como a Constituição de 34, a Constituição Autoritária de 37, tivemos o regime militar durante 64 até 85, e foram tempos de instabilidade para o Supremo Tribunal Federal. Durante o período militar, por exemplo, o tribunal enfrentou aposentadorias forçadas, cortes de competências. Então, o Supremo que nós vemos hoje é fruto de toda essa trajetória de um tribunal que se formou em um ambiente de muitas tensões e instabilidades institucionais. Então, para saber para onde vamos, nós precisamos conhecer os desafios que o Supremo enfrentou desde a sua criação a partir da República Brasileira, que não foram pequenos e os quais ele tem se desincumbido com bastante propriedade, né? Mas é importante que nós brasileiros tenhamos a dimensão do desafio institucional que o Supremo Tribunal Federal do Brasil enfrenta e tem enfrentado nesses 135 anos de criação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses desafios. Quando começou, esse modelo que nós temos hoje não era dessa forma. Explica para a gente como que esse modelo começou. Foi baseado em algum outro país, em algum outro sistema democrático que deu certo e o Brasil queria copiar? Como que funcionou na prática? O Supremo se inspira na Suprema Corte dos Estados Unidos, que tem 9 justices, né, lá não se chamam ministros, são indicados pelo presidente da República, que é uma república presidencialista, né, uma forte inspiração estadunidense, e são confirmados também pelo Congresso dos Estados Unidos. Só que quando esse modelo foi transplantado para o Brasil de uma forma automática, não se levou em consideração o ambiente federativo no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos se formou. Lá nós tínhamos um bipartidarismo muito forte, unidades federativas muito autônomas, né? Tanto que nós temos lá nos Estados Unidos uma Constituição mínima e cada estado, cada unidade da federação tem sua própria Constituição, muitas vezes com princípios díspares. E aqui no Brasil nós temos um modelo absolutamente diferente, um constitucionalismo centrífugo que concentra na União e na Constituição Federal toda a moldura normativa dos outros entes federados. Então, esse contexto federativo diferente da Suprema Corte dos Estados Unidos acabou fazendo com que o modelo de escolha automaticamente transplantado para o Brasil concentrasse nas mãos do presidente da República um individualismo e um poder muito grande, porque aqui nós acabamos não tendo aqueles freios e contrapesos que são típicos dos Estados Unidos e do seu pacto federativo. Mas hoje, além, né, nós temos uma corte de 11 ministros, compostas por 10 homens e uma mulher, mas ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal ele evoluiu também para exercer não apenas o papel de controle de constitucionalidade, que é a parte em que ele mimetiza mais a Suprema Corte dos Estados Unidos, mas também incorporar alguns aspectos do controle de constitucionalidade do modelo continental europeu, se inspirando no Tribunal Constitucional da Alemanha, que é o nosso recurso extraordinário. Hoje em dia nós temos a repercussão geral, mas não só. Além disso tudo, o Supremo tem uma competência penal originária, que tem
nos últimos anos, ocupado grande parte da pauta do tribunal e atraído também bastante atenção, porque é o momento no qual o Supremo julga, de acordo com a Constituição, os membros dos demais poderes, membros do Congresso, presidente da República, vice-presidente, ministros de Estado. E para completar tudo isso, o Supremo ainda acumula competência eleitoral. Então, realmente é um tribunal constitucional com múltiplas funções, desafios muito grandes e que tenta ainda se equilibrar mediando os conflitos entre os demais poderes com essas múltiplas competências, o que acaba posicionando no centro do nosso constitucionalismo democrático moderno. Ou seja, quem nos ouve nesse momento, o cidadão brasileiro, pode ter certeza que o modelo que nós temos hoje de sistema de justiça, inclusive o modelo que o Supremo Tribunal Federal opera hoje dentro do Estado Democrático de Direito, seria uma junção de vários modelos que deram certo, né? Começou com essa referência dos Estados Unidos, mas hoje não, a gente já pega vários pontos de outros tribunais no mundo e por isso que o Supremo também está tendo esse protagonismo fora do país, certo, doutora? Certíssimo, até porque a tradição jurídica brasileira, por até questões coloniais, sempre bebeu muito em fontes estrangeiras, né? Estados Unidos, Alemanha, Itália. Cada vez mais nós temos que ter a dimensão da originalidade do controle de constitucionalidade, do constitucionalismo brasileiro e da posição que o Supremo Tribunal ocupa nas democracias constitucionais modernas. É um tribunal 100% digitalizado, que julga mais de 99% dos processos em ambientes virtuais, o único que não parou durante a pandemia. Então, é um modelo de processo decisório único, original, peculiar, que cada vez mais tem a ensinar para os outros tribunais. Então, eu sempre destaco que nós precisamos construir uma teoria do processo constitucional autóctone a partir da experiência do Supremo, que é riquíssima e que pode ensinar para as outras cortes constitucionais ao redor do mundo. 135 anos do Supremo Tribunal Federal, tema da nossa entrevista especial de hoje. Focamos aqui em como começou essa estrutura do Supremo no processo de implantação da República no Rio de Janeiro. A nossa convidada de hoje, a doutora Damares Medina, advogada, doutora em Direito, com pós-doutorado em Democracia e Direitos Humanos e também professora de Direito Constitucional, explicou muito bem todos esses detalhes para a gente. Agradeço muito, doutora Damares, por sua participação, por suas referências bibliográficas, tudo que você nos orientou, nos esclareceu aqui e até nos instigou a buscar mais informações para entender ainda mais como se dá o processo do Supremo Tribunal Federal e a atuação da Corte, para a gente entender até como que isso está funcionando nos dias de hoje, certo, doutora? Muito obrigada, Fernando, pelo convite, o prazer foi todo meu e até breve. A gente é que agradece a sua participação e até a próxima. Em alusão também aos 135 anos do STF na República, comemorados neste ano, a Corte apresenta a exposição O Supremo na República, que traz 135 obras emblemáticas sobre a trajetória histórica da Corte Constitucional. Confira com o Neto Costa. A seleção das 135 obras que estão expostas no hall de entrada da Biblioteca do STF busca apresentar ao público a trajetória histórica e institucional do Supremo Tribunal Federal, desde as origens até a atuação contemporânea. Há estudos clássicos que analisam a consolidação da Corte na Primeira República, além de obras que destacam julgamentos emblemáticos e transformações institucionais da Corte. Célia de Sá, gerente de atendimento da Biblioteca do STF, fala do objetivo da exposição. Ela busca apresentar ao público, né, uma trajetória histórica e institucional do Supremo, desde as suas origens até a atuação contemporânea. E o objetivo é mostrar, né, o Supremo como um protagonista da história republicana, né, e da democracia. É um extrato de uma publicação que a gente está elaborando, que é uma bibliografia temática. E esse extrato, né, essa seleção especial, ela ficará disponível do dia 24 de fevereiro até o dia 13 de março, disponível ali no hall da biblioteca, logo na entrada. Na exposição também foram incluídas publicações documentais e biográficas e reflexões contemporâneas que mostram o Supremo como uma instituição viva, em permanente diálogo com a Constituição e com a democracia.
Roberta Fraga, da Gerência de Conteúdos Digitais da Biblioteca do STF, destaca aspectos da mostra. Essa exposição ela faz parte de uma série de ações institucionais que o Supremo Tribunal Federal realiza nessa data festiva da comemoração dos 135 anos. E dentro dessa pesquisa houve uma demanda da Secretaria de Altos Estudos que a gente mostrasse para o usuário obras das mais diversificadas que contassem a história do Supremo Tribunal Federal. Dando destaque para várias perspectivas, a mostra lá é um marco mesmo da importância da contação da história da instituição do Supremo Tribunal Federal em seus 135 anos na República. Roberta Fraga diz que a mostra revisita marcos da história do STF. Que é muito importante a gente revisitar os marcos da história das instituições, sobretudo uma instituição tão relevante quanto o Supremo Tribunal Federal, e que as pessoas possam usufruir mesmo como forma de pesquisa ou de aprimoramento de seus conhecimentos, visitando o espaço da Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. A exposição O Supremo na República, na Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, do STF, pode ser visitada até o dia 13 de março. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Em Minas Gerais, noivos alugam um sítio para celebrar o casamento, mas encontram o local em condições inapropriadas. O casal será indenizado pela proprietária do espaço por dano moral. As informações com Leonardo Patrus. A decisão é da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reformou sentença da comarca de Sabará e aumentou de R$ 5.000 para R$ 15.000 o valor da indenização por danos morais. Além disso, manteve a devolução de 30% do valor do aluguel pago, já que a festa aconteceu em parte da estrutura contratada. O caso envolveu um casal que alugou um sítio para celebrar o casamento e encontrou o local em condições inapropriadas em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A festa seria realizada em novembro de 2021, após 2 adiamentos em função da pandemia de Covid-19. O contrato incluía hospedagem para convidados e serviços como piscina aquecida e área de lazer para a confraternização. Segundo o processo, no dia da festa, os noivos observaram que a piscina estava sem condições de uso, com aspecto turvo. O ambiente apresentava mau cheiro e a televisão estava estragada. Em sua defesa, a reargumentou que o caso não se enquadrava nas hipóteses de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ela alegou ainda que o município foi vítima de enchentes e que era necessário aguardar o tempo para que os produtos colocados na piscina fizessem efeito. Além disso, sustentou que os autores conheciam as obras que estavam sendo realizadas no espaço. Em primeira instância, foi fixada a indenização de R$ 5.000 por danos morais e a determinação da restituição de 30% do valor do aluguel. A proprietária recorreu argumentando que os contratantes realizaram o evento durante 3 dias, o que comprovaria a regularidade das instalações. Também pontuou que o local estava limpo e bem cuidado e que a prova produzida nos autos mostrava que os convidados estavam confortavelmente acomodados. O relator do caso, desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata, aumentou para R$ 15.000 a indenização por danos morais. O magistrado ressaltou que a forma como o sítio foi entregue contrariou as expectativas dos requerentes em relação à contratação do espaço, sendo certo que a falha impactou diretamente a estética e a organização do evento. O relator sublinhou que o casamento é um evento único, planejado com antecedência, com investimento financeiro e carga emocional significativa. Assim, a frustração causada tanto pela quebra de expectativa quanto pela interferência direta no evento configura abalo emocional apto a caracterizar o dano moral. A restituição de 30% do valor do aluguel foi mantida, uma vez que, apesar dos problemas, o espaço foi utilizado para a festa e como hospedagem, ainda que partes essenciais da estrutura não estivessem disponíveis. Do Tribunal de Justiça para a Rádio Justiça, Leonardo Patrus. Seguradora é condenada por negar atendimento à consumidora que fraturou o punho. Marcelo Della Libera.
A segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a condenação de uma seguradora por falha na prestação de serviço em contrato de seguro-viagem, após negar cobertura a uma consumidora que sofreu fratura exposta no punho durante viagem ao Rio de Janeiro. A decisão foi tomada no julgamento de recurso e confirmou a prática abusiva, ao reconhecer que a empresa deixou de prestar assistência contratada mesmo diante da situação de urgência médica, o que resultou em indenização por danos morais. De acordo com o processo, a cliente havia contratado seguro com cobertura para despesas médicas e hospitalares, mas após o acidente, teve o atendimento recusado mesmo depois de acionar a empresa. Sem a assistência, precisou recorrer a um hospital público, onde passou por procedimento paliativo e, posteriormente, realizou cirurgia definitiva em unidade privada, após novo deslocamento para dar continuidade ao tratamento médico. Na defesa, a seguradora argumentou que a cobertura não foi liberada por culpa exclusiva da consumidora, sob a alegação de falta de documentos, e sustentou que eventual descumprimento contratual não gera dano moral. Ao analisar o caso, porém, o colegiado verificou que os registros apresentados comprovaram as tentativas de contato e que a negativa ocorreu pelo fato de a paciente estar em hospital público, o que caracterizou o descumprimento da obrigação contratual. Para a turma recursal ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e a violação dos direitos do consumidor, especialmente diante da urgência do quadro de saúde. Com isso, foi mantida por unanimidade a condenação ao pagamento de R$15 mil por danos morais, valor fixado em razão da ausência de assistência médica, no momento em que a segurada mais necessitava do atendimento previsto no contrato. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo de la Libera. Em Brasília, 7h30. Previsão do tempo no Brasil. 7h31. Vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia, saber como fica o tempo. Danilo Siden, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Danilo, conta pra gente como vai ficar o tempo hoje aqui na capital do país. Aqui na capital do país a gente deve ter um dia bastante nublado. Ao longo de todo o dia a gente deve observar nuvens e pancadas de chuva de maneira mais fraca e isolada ocorrendo aqui no Distrito Federal. Temperatura mínima agora de manhã foi de cerca de 19 graus e as máximas não devem ultrapassar os 28 graus aqui na capital federal no dia de hoje, Sérgio. E o restante da região centro-oeste, como é que fica? No restante da região centro-oeste, a gente deve continuar com chuvas de maneira generalizada na região. A gente tem observado a formação de áreas de instabilidade agora no começo da manhã, principalmente em partes centrais de Goiás, próximo à capital Goiânia, também nos estados de Mato Grosso e pontualmente também no extremo norte do estado do Mato Grosso do Sul. No dia de hoje, a gente deve continuar observando essas áreas de instabilidade, provocando chuvas em partes isoladas da região, mas de maneira geral, todos os estados da região centro-oeste devem ter algum episódio de chuva mais fraca no dia de hoje, Sérgio. Agora vamos para a região norte. Na região norte a gente começa com um dia um pouco mais aberto ali no estado de Roraima, enquanto que nos demais estados da região a gente já tem algumas coberturas de nuvens, com algumas chuvas isoladas ocorrendo ali em partes da divisa entre o Amazonas e o estado do Pará e também no estado do Amapá, na parte mais litorânea do estado. A gente deve continuar com chuvas ao longo de toda a semana, principalmente nos estados de Tocantins, Pará, Amazonas, Acre e Rondônia. Praticamente os únicos estados da região norte que não devem ter chuvas intensas durante esse dia devem ser o estado de Roraima, o estado do Amapá e parte ali do noroeste do estado do Pará. Hoje na região norte a gente está prevendo chuvas intensas em praticamente a maior parte da região, Sérgio. Agora vamos, Danilo Siden, para o Nordeste. Na região Nordeste a gente começa com um dia bastante chuvoso em áreas do interior do Ceará e partes ali do sertão do Pernambuco e da Paraíba. A gente tem chuvas intensas que vêm ocorrendo desde a madrugada nessas partes mais interioranas da região, além de algumas pancadas de chuva ocorrendo no estado do Piauí e do Maranhão. Ao longo do dia de hoje a gente deve ter chuvas mais intensas na partes ali do sul da Bahia, próximas Vitória da Conquista, Itabuna e Ilhéus. A gente também está prevendo algumas pancadas de chuva a atingirem ali o litoral do estado do Maranhão, o pequeno litoral do estado do Piauí e partes do extremo norte do estado do Ceará. A previsão é que somente áreas do agreste pernambucano, paraibano, do Rio Grande do Norte e alagoano não tenham chuvas intensas no dia de hoje, mas praticamente chove em toda a região nordeste do Brasil, Sérgio. E o Sudeste, como é que fica?
Na região sudeste, a gente teve volumes de chuvas registrados com bastante intensidade entre os estados de Minas Gerais, na região da zona da Mata Mineira, estado do Rio de Janeiro, e a partir de hoje esses volumes de chuva já começam a se deslocar também para o estado do Espírito Santo, onde a gente espera ocorrerem pancadas de chuva bem fortes durante o final da tarde de hoje. Por enquanto, a gente continua em atenção para esses 3 estados da região sudeste, mas no estado de São Paulo a gente deve ter também algumas chuvas um pouco mais isoladas, mais concentradas ali em parte do litoral norte do estado e também no oeste, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul e em partes também do Triângulo Mineiro. Devem ter chuva intensa durante o dia de hoje, Sérgio. Vamos agora para o sudeste, né? Na região sudeste a gente continua com chuvas intensas ali na parte da zona da Mata Mineira e do Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de partes do oeste de São Paulo e região do Triângulo Mineiro. Praticamente acho que a capital paulista deve ser a única cidade que deve ter registro de chuva menos volumosa no dia de hoje, Sérgio. E o sul do país, como é que fica? Na região sul do país a gente está acompanhando a aproximação de algumas zonas frontais durante o dia de hoje, que deve trazer alguma estabilidade ali para o estado do Rio Grande do Sul, principalmente na parte mais central do estado, entre o município de Santa Maria e o extremo oeste do estado gaúcho. A gente deve observar algumas pancadas de chuva se desenvolvendo a partir do final da tarde e começo da noite de hoje, que devem avançar ao longo da madrugada também para partes ali próximo da capital, Porto Alegre, mas praticamente toda a faixa litorânea do Rio Grande do Sul, além de partes da região central e oeste do estado, devem ver pancadas de chuva durante essa terça-feira. Os estados de Santa Catarina e Paraná devem ter chuvas mais isoladas nesse dia de hoje, Sérgio. Muito obrigado, Danilo Sidem, pelas informações. Ótimo dia para você e para todos do IMET. Ótimo dia para você e para todos os ouvintes da Rádio Justiça, Sérgio. 7h36. Reportagem especial. Em fevereiro deste ano, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo se uniram em uma iniciativa inédita para firmar o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Em 2025, o Brasil registrou mais de 1.500 homicídios de mulheres cometidos em razão do gênero. Diante da gravidade do cenário, o assunto se tornou uma das prioridades da atual gestão do Supremo Tribunal Federal. Confira mais detalhes agora na reportagem especial de Fernanda Porto. 1.518 feminicídios em 2025. O maior número já registrado no país, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E para dar conta de todos esses casos e dos demais em andamento, os tribunais de todo o Brasil julgaram cerca de 42 ações penais por dia em 2025, segundo o balanço do Conselho Nacional de Justiça. Ao todo, foram 15.443 julgamentos, uma alta de 17% em relação a 2024. Além disso, no ano passado, a Justiça brasileira concedeu 70 medidas protetivas por hora, o que resulta em 620 mil. Para a advogada, doutora em Direito e diretora da Mulher da OAB do Distrito Federal, Nildete Santana, o alto índice evidencia a misoginia no Brasil. O feminicídio vem do aspecto da misoginia, que é o ódio contra a mulher. Vem do aspecto da masculinidade tóxica, que é quando os homens acreditam que eles são donos da mulher. Para Nildete Santana, a questão é ainda mais grave diante do machismo estrutural. Às vezes a avó sofreu violência, a mãe sofreu violência, a filha sofreu violência do pai, então não entende como normal. E não é normal, é por isso que não é um processo tão simples, nem é um processo tão rápido, porque é um processo de mudança cultural, de estruturas. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber, a dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso. Segundo a advogada Nildete Santana, não bastam leis severas. O desafio agora é alinhar as políticas públicas. Assegurar de forma mais concreta o que diz a Constituição, que garante a igualdade entre homens e mulheres, o que diz a Lei Maria da Penha, combate à violência doméstica, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. E também com relação à própria punição dos agressores, né? Essa responsabilização dos agressores.
E este é o objetivo do Pacto Nacional contra o Feminicídio, o acordo firmado neste ano entre os poderes executivo, legislativo e judiciário é resultado de vários estudos e relatórios que evidenciam uma crise estrutural, como explica o delegado e coordenador da Câmara Técnica de Monitoramento de Feminicídios no Distrito Federal, Marcelo Zago. O problema do feminicídio ele é um problema tão complexo que ele jamais vai ser resolvido só na segurança pública. Ele é um problema cultural e ele precisa ser resolvido de maneira integrada. Aqui na Câmara Técnica, por exemplo, nós já temos uma estrutura muito semelhante a essa que prega o pacto. Essa estrutura de união da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Detran. Além disso, subsecretários aqui da Secretaria de Segurança Pública, do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de outras instituições, órgãos e agências, com esses dados sólidos, fazer os gestores conversarem com base nessas evidências e tomarem decisões com base nessas evidências. Denunciar é o primeiro passo para sair do ciclo de violência. Ato que parece simples, mas não é, como ressalta o delegado Marcelo Zago. Para que a vítima tome a decisão de ir até uma delegacia de polícia, a gente já tem um grande desafio. Quando a gente analisa os dados de feminicídio, por exemplo, e a gente pode entender o feminicídio como o ápice de uma história de violência. E nesse contexto, tomar essa decisão de ir até a delegacia e denunciar envolve inúmeros fatores. Ela vai ponderar uma série de situações envolvendo questões familiares, questões religiosas, uma dependência econômica. Então, no momento em que a vítima toma essa decisão, é muito importante que os órgãos estatais tenham a capacidade de acolher essa vítima. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Com produção de João Paulo Bezerra e sonorização de Júnior Dias, Rádio Justiça. De Brasília, Fernanda Porto. 7h41, Justiça do Distrito Federal manteve a condenação por queimadura de criança em restaurante à beira-mar. Neto Costa. Sentença da segunda turma recursal dos juizados especiais do DF manteve a decisão que responsabilizou um restaurante à beira-mar por uma queimadura sofrida por criança. Durante viagem de férias com a família, o autor da ação esteve em estabelecimento na praia que explorava a faixa de areia com mesas e guarda-sóis. No local, o filho do consumidor, de 5 anos, sofreu queimaduras ao encostar em brasas descartadas por um vendedor ambulante que atuava dentro da área delimitada do restaurante. Ao analisar o recurso do estabelecimento, a turma recursal destacou que, ao explorar comercialmente a área da praia com estrutura própria e delimitação visual, o restaurante assumiu o dever de garantir a segurança dos consumidores, ainda que o espaço seja público. A autorização ou mesmo a tolerância para a atuação de vendedores ambulantes na área utilizada comercialmente pelo restaurante atrai o dever de segurança para com os consumidores, cuja violação caracteriza falha na prestação do serviço. Assim, a empresa deverá pagar a quantia de R$5.000 a título de danos morais. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Justiça Mineira indeniza a família que teve as malas extraviadas nos Estados Unidos. Os detalhes agora com a Sandra Pedrosa. Uma companhia aérea terá que indenizar uma família que teve bagagens extraviadas durante uma viagem à Califórnia, nos Estados Unidos. A decisão determinou o reembolso integral das despesas emergenciais realizadas no exterior, além do pagamento de indenização de R$3.000 por danos morais a cada um dos 4 passageiros. O caso ocorreu em fevereiro de 2023, quando um casal e 2 filhas menores de idade partiram de Belo Horizonte com destino a Los Angeles, onde embarcariam em um cruzeiro da Disney. Segundo o processo, quando a família chegou aos Estados Unidos, constatou que 3 das malas despachadas haviam sido extraviadas. Elas foram devolvidas 6 dias depois, no último dia da viagem. Sem as bagagens, durante a estadia, a família precisou comprar roupas, calçados e itens de higiene pessoal.
As despesas chegaram a R$ 11.800, conforme cotação do dólar na época. O juízo de primeira instância determinou a condenação por danos morais em R$ 3.000 para cada passageiro e materiais em R$ 1.585. As duas partes recorreram. A família solicitou o aumento dos valores e a companhia aérea defendeu a inexistência de danos, argumentando que as malas foram devolvidas no prazo estabelecido pela legislação. A 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o ressarcimento integral dos gastos diante dos comprovantes apresentados e manteve o valor fixado para danos morais. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a Rádio Justiça, Sandra Pedrosa. Agora 7h45. Revista Justiça. Entrevista. O plenário do Supremo Tribunal Federal homologou por unanimidade um acordo firmado entre a União, os estados e os municípios que estabelece diretrizes de ressarcimento e define a competência para julgamento de ações relacionadas à aquisição de medicamentos oncológicos. O acordo foi apresentado no recurso extraordinário 1.366.243, no qual foi fixado o tema 1234 da repercussão geral, que trata do fornecimento de medicamentos pelo Sistema Público de Saúde. Para entender melhor essa decisão e seus impactos na sociedade e os fundamentos constitucionais envolvidos, eu converso agora com a doutora Alexandra Moreschi, ela que é especialista em Direito da Saúde dos Pacientes, professora e ex-presidente da Comissão de Direito da Saúde do OAB do Distrito Federal. Doutora Alexandra, seja bem-vinda, bom dia. Oi, Sérgio, bom dia a todos os ouvintes, hoje falando bem cedinho com vocês. Exatamente, doutora Alexandre. Pergunto para a senhora, o que motivou essa discussão que chegou até o STF, no caso, esse recurso extraordinário, doutora? Nós já tínhamos anteriormente, duas decisões muito importantes com relação ao fornecimento de medicamentos pelo SUS, que se transformaram no tema 6 e no tema 1234, que tratava sobre a questão da competência da União, dos estados, dos municípios, com relação ao fornecimento de medicações. Só que esse recurso em específico, esse julgado específico, ele ficou sobrestado até o julgamento do tema 1234 e do tema 6, porque ele tratava especificamente de medicamentos oncológicos, Com a definição dos temas específicos, que fala sobre a questão, a gente até teve a oportunidade de conversar aqui no seu programa mesmo sobre esses temas, que definem ali as competências, fala, ações acima de 210 salários mínimos é contra a União, onde que você judicializa isso, e esse agora ele veio trazer as diretrizes específicas para medicamentos oncológicos. Então, para aqueles medicamentos para tratamentos de câncer e etc., e ele segue basicamente as diretrizes do tema 1234 e do tema 6. Então, ele traz ali, quando que você judicializa contra o Estado, quando é contra o município, que tipo de medicamentos seriam contra o Estado, que tipo de medicamentos seriam contra o município, se o Estado tem direito à ação regressiva contra a União para receber, caso ele seja demandado e seja condenado a fornecer um medicamento que não esteja incorporado no Sistema Único de Saúde. Então, foram todas as diretrizes que foram definidas nesse tema específico. Doutora Alexandra, então, podemos dizer que temos um acordo que ele pacifica, então, quem deve ser acionado, em que grau deve ser acionado entre a União, os estados e o município, é isso? Exatamente. Isso é muito importante, sabe, Sérgio? Por quê? Porque a gente agora tem diretrizes muito certas, muito determinadas de aonde você deve judicializar. Antigamente a gente tinha um conflito de competência, e aí explico, aqui a gente tem muitos ouvintes que são advogados, mas para aqueles que não são, o que é conflito de competência? É quando você tem duas justiças diferentes, então uma municipal e uma justiça estadual, por exemplo,
ou uma justiça federal contra a justiça estadual. Então, ambos ficam discutindo, não, eu sou competente para decidir, ou não, você que é competente para decidir. Então, isso se chama um conflito de competência, quando uma justiça entende que é competente para decidir aquela questão, ou que é incompetente, ou que não tem competência para decidi-lo. Então, a gente tinha muitas discussões e isso atrasava demais a questão de fornecimento de medicamentos, em especial os medicamentos oncológicos. Então, se você tem essa briga, né, vamos dizer assim, entre várias aspas, entre vários entes federativos, você perde tempo e perde a janela de oportunidade desse paciente de conseguir, né, se curar, de conseguir ter ali realmente a utilização do medicamento no momento oportuno. Não adianta nada, né, dizem, né, que justiça tardia nem é justiça. Então, esse tempo todo que se demorava para decidir quem era o competente nessa história, se perdia muitas vezes a janela de oportunidade desses pacientes. Então, esse tema é importantíssimo para que a gente possa ter aí diretrizes muito, muito determinadas. Do ponto de vista, então, do cidadão que depende do SUS, o que muda na prática com essa decisão, doutora Alexandra Moreschi? Muda principalmente para as questões relacionadas, né, à judicialização. Então, aqueles que precisam judicializar contra o Estado, contra o município ou contra a União, agora eles sabem o que fazer. Então, a gente tem diretrizes específicas que dizem o quê? Que quando o medicamento ele é de fornecimento da União, né? Então, por exemplo, um medicamento, eu vou usar aqui um exemplo que não é um oncológico, mas é um medicamento que é fornecido pela União, por exemplo, o Floxogo, que é um medicamento para nanismo, né? Para crianças com nanismo, para pessoas com nanismo. Esse medicamento ele é especificamente fornecido quando judicializado pela União, até pelo seu valor, né, pecuniário, que é um valor bem elevado. Então, essa ação deve ser judicializada na Justiça Federal, que é a justiça competente para julgar as demandas contra a União. Já se você for pedir, por exemplo, uma medicação para crescimento, né, vamos dizer assim, genotropina e etc., que não estejam ali dentro dos ditames do SUS, como a medicação tem um valor muito diminuído, né, abaixo de 210 salários mínimos, o valor da causa, então aí você vai judicializar contra o Estado, né, ou contra o município, no caso aqui de Brasília, Distrito Federal. E aí vai ser na Justiça Estadual. Então isso foi a principal mudança, né, tanto nesse tema, que vem acompanhando aí o tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6, né, que trouxe esses parâmetros específicos. A gente tem também a questão dos ressarcimentos. Então, por exemplo, caso eu venha a judicializar contra o Estado, né, e no decorrer da ação descubra-se que essa ação ela é acima de 210 salários mínimos, o Estado ou o município ele tem direito de regresso de receber até 80% desse valor que ele despendeu para essa medicação contra a União. Então, a União tem a responsabilidade de ressarcir o Estado, sem a necessidade do Estado chamar a União para o processo, porque antigamente, para você ter esse ressarcimento, né, o Estado poder ser ressarcido desses valores que ele despendeu numa medicação que não estava incorporada, ele tinha que chamar a União ao processo, né, tinha que fazer o que a gente chama de chamamento ao processo, né, então você fala, juiz, eu tenho uma situação aqui que quem vai pagar vai ser a União. Então, eu preciso que a União conste aqui nesse processo até para ela saber que ela tem que me ressarcir. Hoje, a gente não tem mais essa obrigatoriedade, né? Hoje, essa obrigatoriedade ficou mitigada e a União já fica responsável automaticamente por esse ressarcimento de até 80%. Estou conversando com a doutora Alexandra Moreschi, advogada especialista em direito à saúde. Estamos falando sobre acordo homologado pelo STF entre a União, estados e municípios. Esse acordo estabelece as diretrizes para o ressarcimento e define a competência para julgamento de ações relativas à aquisição de medicamentos oncológicos. E os pacientes oncológicos, doutora Alexandra, que já têm uma ação judicial em andamento pedindo medicamento, essa decisão muda alguma coisa? Desculpa, Sérgio, cortou para mim. Você pode repetir a pergunta? Um paciente oncológico que já tem uma ação judicial em andamento pedindo medicamento, essa decisão do STF muda alguma coisa? Então, essa é uma questão bem importante, é que essas decisões elas só terão efeitos a partir dos processos protocolados a partir de julho de 2024.
Então, quem teve processo protocolado anterior a julho de 2024 não vai ser afetado, até pela segurança jurídica e etc. Então, não vai ter que, por exemplo, digamos que eu judicializei uma ação de um medicamento oncológico de mais de 210 salários mínimos na Justiça Estadual. E esse processo já está tramitando. Não vai ser obrigatório esse processo ir para a Justiça Federal, perder todo esse tempo e etc. Porque houve esse acordo de que apenas os processos que judicializados a partir de julho de 2024 é que poderão, que sofrerão diretamente a incidência desse acordo judicial, né, dessa decisão judicial. Até pela segurança jurídica mesmo, né, Sérgio? A gente tem isso que a lei ela não retroage para malefício, né, do réu, do autor, etc., mas sempre para beneficiar. Né? Nos casos em que a lei, aí é uma outra questão específica, ela beneficie esse autor, aí ela pode ser aplicada para eles, tá? Doutor Alexandre, quem já recebe medicamento por decisão judicial, corre o risco de ter o fornecimento interrompido após esse acordo? Não acredito que isso possa acontecer, tá, Sérgio? Pode haver uma ou outra interpretação errônea, né, de um juiz ou outro, mas eu não acredito que no âmbito geral isso vai acontecer, não. Porque, como eu falei, né, os efeitos, né, desse acordo, desse julgado, eles são de julho de 2024 para frente e não para trás. Então, em regra, deve-se manter o fornecimento como vem se tendo dessas pessoas que já têm medicamento fornecido pelo SUS através de decisão judicial. Essa decisão envolve apenas medicamentos oncológicos ou pode até influenciar para pedidos de outros tratamentos de alto custo, hein, doutora? Essa específica é só para medicamentos oncológicos, mas a gente já tem o tema 1, 2, 3, 4 e o tema 6, que falam sobre todas as outras medicações fornecidas pelo SUS, incorporadas ou não, com registro na Anvisa ou não. Então, a gente tem critérios muito específicos para fornecimento dessas medicações, já determinados no tema 1, 2, 3, 4 e no tema 6. E foram eles que inspiraram, né, e que subsidiaram essa decisão agora do ministro Gilmar, né, com relação a esse julgado específico dos medicamentos oncológicos. Então, ele basicamente, né, ele repete o que já tinha sido decidido, né, no tema 1, 2, 3, 4, no tema 6, que é os temas que já falam sobre todos os tipos de medicamentos. Então, a gente já tinha diretrizes com relação a isso. Agora, a gente tem diretrizes específicas para os oncológicos e já tínhamos para os outros medicamentos. E como é que está a situação hoje aqui no Distrito Federal para a aquisição do medicamento de alto custo, hein, doutora Alexandra? Qual é o cenário que o nosso ouvinte paciente encontra? Hoje a gente está com, eu não digo nem só aqui no Distrito Federal, mas no âmbito Brasil, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de judicialização com relação a medicamentos de alto custo, né, contra a União, contra o Estado, contra os municípios, né, a gente tem, depois do tema 1, 2, 3, 4, do tema 6, né, algumas questões muito específicas com relação a medicamentos que não têm o registro na Anvisa, né, alguns medicamentos não estão mais conseguindo, alguns pacientes não estão conseguindo mais ter acesso por conta dessas restrições específicas. Então, hoje é muito mais fácil, assim, entre várias aspas, tá, Sérgio, judicializar contra um plano de saúde do que judicializar contra a União, né? Tem medicamentos, inclusive, quando chega aqui no meu escritório pacientes que precisam judicializar e tem plano de saúde, eu prefiro sempre judicializar contra o plano de saúde, porque contra a União está bem mais complexo. E a gente tem agora algumas figuras muito específicas de atuação nos processos, né, que é a figura do NATJUS, que é aquele núcleo de atendimento ao judiciário específico da área da saúde e que depois do tema 6 e do tema 1, 2, 3, 4, o juiz não pode mais decidir unilateralmente, ou seja, ele não pode simplesmente dar uma liminar independente da documentação que você tenha trazido na inicial. Ele precisa obrigatoriamente mandar esse processo para esse núcleo. E esse núcleo, muitas vezes, ele dá pareceres que são pareceres muito incongruentes, né? E um pouco fora da realidade, uma vez que eles analisam só papel, né? Então, eles pegam o que está ali no processo,
analisam o que está ali, não olham o paciente, não tem uma anamnese, não tem aquela relação médico-paciente, não sabem efetivamente as dores que esse paciente está vivendo. Então, tem toda essa demora, né, por conta desse núcleo de assistência ao judiciário, que tem um prazo bem alargado para dar esse parecer, Sim. muitas vezes de 60 dias, e muitas vezes os pacientes não têm tempo para aguardar. Então, o cenário não é dos melhores não, viu, Sérgio? Muito obrigado, doutora Alexandra Moresca, advogada especialista em Direito da Saúde dos Pacientes, professora e também já foi presidente da Comissão de Direito da Saúde do OAB do Distrito Federal, falando sobre este acordo firmado entre a União, Estados e Municípios, que estabelece diretrizes do ressarcimento e também a competência para o julgamento de ações relacionadas à aquisição de medicamentos oncológicos. Até a próxima, doutora. Tchau, Sérgio. Até a próxima. Um beijo para todos os ouvintes. Agora, 7h59, vamos fazer um intervalo no Revista Justiça. Você pode continuar nos acompanhando pelo FM 104,7, pelo YouTube Rádio Justiça ao Vivo e também pelo aplicativo TV Justiça Mais. E você que nos acompanha pela TV Justiça, dentro de instantes, quem chega é a Rafaela Vivas, trazendo Justiça Agora. Um bom dia para você. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. De volta com Revista Justiça, 8h01. A partir de agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça. Com o Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Doutor Roberto, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Vamos aos temas de hoje. Primeiro tema, desrespeito à dignidade da mulher. Vamos falar sobre decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também sobre futebol, doutor Roberto Liviano. Pois é, eu acho que esse é um tema de crucial importância, especialmente nós estamos nos aproximando aí em breve da celebração do Dia Internacional da Mulher, que vai ser celebrado no dia 8 de março. E, infelizmente, Sérgio e quem nos acompanha, a todos os dias episódios graves nos desafiam, né? Na verdade, o Dia da Mulher, eu peço desculpa que eu estou tratando uma pneumonia e essa tosse, ela é muito ruim, muito chata e é difícil conseguir controlá-la. Sim. Mas o Dia da Mulher deveria ser todos os dias, o respeito à mulher deveria ser todos os dias, e não obstante nós tenhamos uma súmula que já é antiga do STJ, a súmula 593, segundo a qual o fato de haver um relacionamento entre um homem e uma mulher, o fato de haver maturidade sexual de uma pessoa do sexo feminino, isso não tem o condão de descaracterizar o crime de estupro de vulnerável. Mesmo assim, num caso proveniente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria de votos, entendeu-se que um homem de 35 anos pode ter uma relação sexual consensual com uma menina de 12, né? Sendo que o texto legal é claro no sentido de caracterizar isso como estupro de vulnerável, mas não só o texto legal, a lei, Sérgio, e quem nos acompanha, a lei é a mais importante das fontes do direito. Mas além da lei, nós estamos falando aqui na Rádio Justiça, e é uma rádio do Supremo Tribunal Federal, além da lei, a jurisprudência. Né? O que é a jurisprudência? É a somatória, é a consolidação dos precedentes. E o que dizem os precedentes? Como tem sido interpretada a lei? A interpretação consolidada dos precedentes, e isso gera súmulas, ela vai no sentido de dizer que uma relação amorosa
consolidada, a maturidade sexual da vítima não tem o condão, não tem a força de descaracterizar o crime de estupro de vulnerável. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e que se registre que o voto pelo cumprimento da lei e pela observância da súmula foi dado por uma mulher, e o voto pelo descumprimento da súmula, pelo descumprimento da lei, foi dado por 2 desembargadores homens, né? Foi no sentido de entender que uma menina de 12 anos e um homem de 35 podem manter uma relação sexual consensual. Isso é muito grave, isso é muito triste, isso é muito lamentável, porque é uma interpretação, Sérgio, que vem na contramão da proteção à dignidade humana, à dignidade das mulheres, vem na contramão do respeito à feminilidade. E como se não fosse suficiente este caso, a meu ver, gravíssimo, que felizmente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais recorreu para que seja revisto, e tenho certeza absoluta que será revisto pelos tribunais superiores, pelo STJ, pelo Supremo, tenho certeza absoluta. Mas, além disso, houve um outro caso estarrecedor na fase final do Campeonato Paulista de Futebol. Nós tivemos aí no final de semana a disputa de 4 partidas pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e as 2 primeiras partidas disputadas no sábado foram partidas que tiveram na arbitragem 2 mulheres. Aliás, diga-se de passagem, partidas muito bem apitadas por mulheres, né? Essas 2 partidas foram muito bem apitadas por mulheres, e numa dessas 2 partidas, que foi disputada no interior de São Paulo, em Bragança Paulista, foi uma partida muito disputada. O time do Red Bull Bragantino era o único time invicto do campeonato, e o time do Red Bull Bragantino foi derrotado, foi a primeira derrota no campeonato pelo time do São Paulo Futebol Clube, e o time não se conformou com a derrota, né? E não se conformou, ao invés de ter uma atitude esportiva de não se conformar com a derrota, um dos jogadores do time, ao final, veio ao microfone dizendo o seguinte: quando disputamos partidas contra os times grandes de São Paulo, como o próprio São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, não temos como enfrentá-los. É muito difícil enfrentá-los. Em partidas como essas, não se pode colocar para apitar o jogo mulheres. Como se a masculinidade garantisse eficiência na arbitragem. A sua declaração é uma verdadeira aberração, é uma verdadeira um atentado ao respeito às mulheres. Na sequência, esse jogador ele recebeu uma bronca da sua esposa, da sua mãe, e ele então voltou ao microfone, pediu perdão à juíza, à assistente da juíza, a todas as mulheres, e é até louvável que ele tenha reagido e pedido perdão, mas por mais perdão que ele venha pedir, não há como apagar, Sérgio, o acontecido. O fato ocorreu e trata-se de um ato de machismo gravíssimo. Com muito acerto, a equipe do Bragantino o puniu com uma multa de metade dos seus vencimentos, e o valor desta multa será revertido a ONGs que cuidam da educação para lidar com a questão do machismo ali na região de Bragança Paulista, uma postura muito acertada da equipe de futebol na luta contra o machismo. Mas o fato é que nós temos aí uma luta permanente de contra atitudes desta natureza, e é muito grave que isto ocorra. Não estamos falando
de uma agremiação esportiva pouco relevante, trata-se de um time importante, de uma disputa importante, de uma situação importante, de situações todas importantes, de uma criminalidade, feminicídio importante, fora de controle, que ocorre todos os dias, infelizmente, de uma situação em que o gênero feminino é tratado com desrespeito como se fosse um gênero inferior ao masculino. Um machismo que é uma situação grave, séria, e são dois episódios que funcionam como exemplos de algo que nos agride todos os dias. Aproximamos-nos do Dia Internacional da Mulher e estas situações devem nos servir como alertas e lembrança, como disse magistralmente Rosis Cadarce na sua palestra no projeto Ética Imortal, do INAC, a mulher não é um homem que veio com defeito. A mulher merece respeito. A mulher tem os mesmos direitos do homem. E esse tipo de acontecimento é absolutamente inaceitável. Então nós precisamos nos posicionar, precisamos gritar, precisamos agir para que estas coisas se modifiquem. Vamos para um outro assunto agora, doutor Roberto Liviano, sobre ações afirmativas. Eleições chegando, mas temos aí a possibilidade de enfraquecimento de ações afirmativas? Pois é, eu penso que é necessário, da mesma maneira, que nós nos movimentemos de maneira muito clara em relação às ações afirmativas em prol das mulheres, em prol dos negros. Nós já tivemos no passado, Sérgio, construções importantes no âmbito da justiça eleitoral para garantir cotas para mulheres, para negros. Ao longo do tempo isso se consolidou, só que depois houve 4 grandes anistias para que aquelas construções, infelizmente, fossem neutralizadas, né? Essas construções fossem neutralizadas, revertidas, ou seja, constrói-se e depois existe, infelizmente, a destruição daquilo que foi construído. A nossa Constituição, ela se vê impregnada de elementos na direção das ações afirmativas, né? Então, é necessário que nós tenhamos concretude em relação a isso. E a Justiça Eleitoral precisa fazer valer esses elementos inerentes às ações afirmativas neste ano que é tão importante, porque teremos eleições para a escolha do presidente da República, 27 governadores, de 2/3 da renovação do Senado da República, de todos os deputados federais e também de todos os deputados estaduais. Portanto, um ano de eleições gerais em que o conceito de ações afirmativas será colocado em xeque para que possamos fazer valer mais além da ideia das ações afirmativas, a própria ideia, Sérgio, da diversidade e da democracia participativa. Porque quando falamos em ações afirmativas, nós estamos nos preocupando com a ideia de diversidade e da democracia participativa. Portanto, é muito importante que possamos dar concretude à ideia das ações afirmativas, desses espaços de participação. Portanto, é momento de fazer valer todo esse conjunto de referências que impregnam a nossa Constituição Federal para garantir espaços de participação para mulheres, para negros, para que a nossa Carta seja efetivamente respeitada nestas eleições.
Quero agradecer ao Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, hoje em mais um Ética e Justiça. Boa recuperação, Dr. Roberto Liviano. Até a próxima terça-feira. Um abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Forte abraço. 8h15, rápido intervalo. Na volta tem mais entrevista. Vamos falar sobre histórias em quadrinhos que podem ajudar no combate racial ou nesse debate racial em sala de aula. Já, depois do intervalo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com a Revista Justiça, 8h19. Revista Justiça. Entrevista. Histórias em quadrinhos, sim, as histórias em quadrinhos, elas podem ir muito além do entretenimento e se tornar uma ferramenta pedagógica potente no enfrentamento do racismo. Um estudo desenvolvido no âmbito do programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da Universidade Federal Fluminense aponta que ainda não há, de forma geral, um planejamento escolar estruturado para tratar das questões étnico-raciais. Por outro lado, a pesquisa mostra que a chamada Graphic Novels pode estimular reflexões críticas na formação de futuros professores, contribuindo para a educação antirracista. Para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com a doutora Roberta Mila, advogada palestrante e presidente da Comissão de Igualdade Racial do OAB, subseção Sobradinho, no Distrito Federal. Doutora Roberta, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado Sérgio, obrigado ouvintes, muito bom estarmos aqui juntos nessa manhã dessa terça-feira para falar de um tema tão interessante e importante e tão criativo, né? Uma forma criativa de abordar a temática. Então vamos lá explicando esse estudo que foi desenvolvido pela professora Fernanda Pereira da Silva, que indica então, doutora, a ausência de um planejamento escolar consistente para abordar a questão racial. Do ponto de vista até jurídico e social, por que é importante discutir o racismo ainda na sala de aula? Sérgio, oportuna sua pergunta, porque acaba que na sala de aula é o nosso centro mais latente de formação de seres humanos. A gente está formando cidadãos, a gente está formando consciência de indivíduo, porque ele também não pode ser vítima. Doutora Roberta Mila? Perdemos o contato com ela aqui na Rádio Justiça, a doutora Roberta Mila trazendo para nós essas informações, os seus comentários sobre esse estudo que fala que as histórias em quadrinhos também, ela pode se tornar uma ferramenta pedagógica potente no enfrentamento ao racismo. Contato restabelecido, doutora Roberta, por favor, continue. Tá certo. Então, essa questão das nuances pedagógicas, ela é tão relevante que no Brasil, inclusive, nós temos uma lei de âmbito federal que faz essa previsão da necessidade de, nas salas de aula, a gente ter a obrigatoriedade do ensino da história, da cultura afro-brasileira e africana. É como um marco muito importante na educação antirracista no país. É a Lei 10.639 de 2003. Então, esse estudo da Fernanda, muito oportuno, muito criativo, como eu comecei a falar, ele nos reforça essa visão, né? Como que uma lei de 2003 ainda não vem sendo implementada nas nossas escolas, nos nossos municípios, nas nossas cidades? As histórias em quadrinhos, então, podem ser consideradas até uma linguagem pedagógica legítima para tratar de temas tão complexos como, por exemplo, identidade racial e a discriminação, doutora Roberta Mila? Acredito que sim. Esse estudo dela, tão oportuno, tão subsidiado, tão fundamentado, com acompanhamento de uma mestra que também traz ali as suas constatações, mostram pra gente que sim, né? Ela traz realmente esse escopo de que as histórias e quadrinhos que passou pela nossa infância, passa ali pela nossa juventude, pelo nosso imaginário. Quantos de nós não gostam, né, de ver as histórias do Batman, do Homem-Aranha, da Mulher Gato e etc. Traz também para a pauta outros heróis. Os heróis negros, muitas vezes trazidos para nós só ali naquela perspectiva do
um dia foi escravo, foi escravizado, a perspectiva do colonialismo. E uma das coisas que ela reforça bastante no estudo dela é justamente o protagonismo negro. Ela começa trazendo visões de mulheres, de homens que sim contribuíram para a história da humanidade, num lugar de fala da cultura negra, num lugar de fala da perspectiva negra, que é tão importante quanto a perspectiva branca, indígena, eurocêntrica, mas também latinocêntrica, né? A nossa visão de mundo, ela precisa ser trabalhada. E nos estudos dela, ela chega a essa conclusão de que as histórias em quadrinhos podem sim contribuir para a gente estar trabalhando pautas mais delicadas, como a diversidade, seja sexual, seja racial, e às vezes até perspectivas outras, como uma perspectiva econômica, política, que muitas vezes está tão distante dos jovens e das crianças, mas quando você traz ali de uma forma lúdica, numa linguagem mais simples, fica acessível. Porque a ideia, e eu gosto muito do programa de vocês, eu sou apaixonada pela Rádio Justiça, que é justamente desmistificar temas aparentemente complexos. E eu gosto muito quando ela traz uma frase nessa reportagem, Sérgio, de um lugar muito humilde. Ela fala, eu me sentia ignorante até parar para estudar sobre. Então você vê que ela mesma, uma mulher ali já se formando no mestrado, uma mulher de conhecimento, com uma perspectiva crítica, ela se reconhece na necessidade de também estudar mais sobre a pauta racial. E ela mesma vai estudando e vai apreendendo que precisa conhecer mais, assim como eu, assim como você, assim como todos nós ouvintes. A gente precisa discutir essas pautas. E um ponto também que eu destaco da fala dela na reportagem, ela fala assim, que não só os professores estão alheios à pauta racial, nós também estamos. E como a Jamila Ribeiro fala, todos nós precisamos não ser apenas não racistas. Não basta eu dizer, eu, Roberta Mila, não sou racista. Eu preciso trazer a perspectiva do eu quero ser antirracista. E muito legal descobrir que os quadrinhos também podem nos ajudar nessa tarefa. Importante trazer sempre que aqui, sempre citamos a Constituição como parte integrante da nossa vida em todas as esferas. E essa educação antirracista, ela também se conecta, né, com os princípios constitucionais como igualdade, dignidade da pessoa humana e a não discriminação, não é, doutora Roberta Mila? Exatamente. A Constituição, a nossa Carta Magna, o coração da legislação do nosso país, ela prevê isso como uma obrigação do Estado, ou seja, o Estado tem o dever de nos trazer uma educação que prime por esses direitos, como você bem colocou, da igualdade, da não discriminação, da equidade, do tratamento equânime. E, além de trazer esse dever para o Estado, que precisa elaborar políticas públicas, que precisa reforçar ações, e um dever diante de todos nós, negros, brancos, indígenas, também traz esse direito do eu não ser ferido, de eu não ser prejudicado, de eu não ser vítima. E a gente faz um trabalho muito importante, nós, quando eu falo nós da OAB, as Comissões de Igualdade Racial, que é um projeto justamente de ir às escolas, falar tanto que a Constituição Federal nos traz esse direito e de que estamos aqui para colaborar na defesa desse direito. Ou seja, se você é criança, se você é jovem, se sente vítima de um crime de injúria racial, de racismo, de qualquer tipo de discriminação, de bullying, existe no âmbito também dessa mesma Constituição toda uma estrutura de defesa. Desde a Defensoria Pública para aquelas crianças que não têm condições, a gente faz muitas palestras em escolas públicas, desde o Ministério Público, e inclusive destaco aqui a relevância do papel do Ministério Público, inclusive no Distrito Federal, no ano de 2025, tivemos uma parceria incrível da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal junto ao Ministério Público para elaborar um protocolo antirracista nas escolas. Então, assim, a gente destaca, e você trouxe muito bem, a Constituição Federal, ela já nos traz armas poderosas. O que a gente precisa é cada um de nós, e juntamente com o Estado e suas políticas públicas, primar para que a Constituição Federal seja observada no dia a dia do João, da Maria, do José, de cada criança, em cada escola e de cada cidadão brasileiro. Doutora Roberta, que mensagem a senhora deixaria para educadores, gestores e escolares, claro, que desejam incorporar novas linguagens como as histórias em quadrinhos, justamente nesse enfrentamento do racismo? Eu deixaria um destaque que esse estudo da Fernanda, da mestra Fernanda, traz para a gente
essa visão de como as histórias e quadrinhos são ferramentas que possibilitam, sim, engajamento afetivo, por toda a nossa memória afetiva, né, com Turma da Mônica e afins, permite um engajamento crítico e muito simbólico, rompendo com aquilo que ela fala da educação única do mês de novembro, que a gente não deixe para o mês da consciência negra esse trabalho, esse debate para as crianças, que a gente possa trazer isso para o cotidiano escolar. E eu destaco muito, mais uma vez, esse protocolo antirracista que nós temos, porque muitas vezes a gente não sabe qual o caminho. Então, o protocolo é justamente para nos facilitar, para nos dar a mão, para dizer, olha, qual o passo a passo? Primeiro, eu conhecer o que é o racismo, o que é a injúria racial e todas as formas possíveis de combatê-lo. E a arte, seja ela visual, musical, seja pela dança, seja pelo teatro. E, como a doutora traz para a gente, a doutora Fernanda, as graphic novels, as histórias em quadrinhos, estão aí para colaborar conosco nessa luta. Conversamos com a doutora Roberta Milo, advogada, palestrante, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, a subseção de Sobradinho DF, falando sobre o uso de histórias em quadrinhos como instrumento de educação antirracista. Falamos aqui sobre um estudo desenvolvido pela professora Fernanda Pereira da Silva. Doutora Roberta Milo, muito obrigado por atender a Rádio Justiça nesta manhã. Um abraço. Um abraço, bom trabalho a todos, excelente terça. Fiquemos bem. Muito obrigado, 8h30. Revista Justiça. Entrevista. A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu que a semelhança de nomes não impede o registro de filiais. Segundo o juiz, para saber se há conflito entre nomes e empresas, é preciso analisar o nome completo e não apenas partes isoladas. Sobre esse tema, o repórter Neto Costa entrevistou o advogado Alessandro Sanches, especialista em direito empresarial. Decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande concedeu tutela provisória de urgência para determinar que a Junta Comercial de Mato Grosso do Sul autorize o registro de filiais de uma empresa de empreendimentos, se o único problema for a semelhança do nome com outra empresa. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado e professor Alessandro Sanches, especialista em direito empresarial. Doutor Alessandro, obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito obrigado, muito bacana uma vez mais aí tê-los aí comigo aqui no meu espaço, feliz aí com uma vez mais aí também o acesso a todos vocês, o Sérgio, João Paulo, então tenho aí uma longa data de trabalho com vocês e vai ser uma honra aí poder também participar nesse momento. Maravilha, professor Alessandro. Nesse caso, a empresa teve que entrar na justiça com uma ação de obrigação de fazer após a negativa pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul de 6 pedidos de consulta de viabilidade para a abertura de filiais naquele estado. Foi isso mesmo? Exato. Eu tive acesso a tal informação, achei bem interessante o caso, muito bacana mesmo, e quando, Neto, você me entra em contato, para falar acerca dessa decisão, eu percebo, o quanto o trabalho, que vocês vêm aí realizando é um trabalho assertivo. Realmente, houve uma consulta aí em 6 cidades diferentes, então todas do mesmo estado, logo não há aí uma discussão, um conflito acerca dos demais estados, ou até da possibilidade de uma filial numa junta comercial diferente. Então, quando o assunto gera um conflito no próprio estado, na própria junta comercial, no caso aí do Mato Grosso do Sul, a gente percebe que o conflito está relacionado ao excesso ou não de burocracia, e aí aquela burocracia, em relação ao nome empresarial que chega até a ser abusiva, porque se nós olharmos mesmo, a ideia dos princípios que estão por trás, a distintividade do nome, a colidência do nome empresarial, a ideia de que o nome empresarial, ele não deve mesmo, em hipótese nenhuma, confundir o consumidor de um determinado produto ou de um determinado serviço, dessa empresa aí de ativos, de gestão de ativos e de gestão de negócios. Se a gente perceber tudo isso, a gente nota que esses princípios, eles não são absolutos, em primeiro lugar. Em segundo, não pode haver uma burocracia, um padrão, uma forma de decidir lá na junta comercial, no processo administrativo, que não seja uma forma mais analítica. São aquelas decisões que hoje em dia, na moda, falar sobre o assunto, elas não podem acontecer por IA, por inteligência artificial. Precisa realmente
de um cérebro pensante ali bacana para dizer, olha, peraí, a lei estabelece que é necessária a distintividade, eu preciso de nenhuma forma, eu posso deixar isso confundir o consumidor, tudo bem, então preciso realmente travar possibilidades aí, né, dessa hipótese aí de nomes, que até pela fonética, às vezes, até a grafia do nome é diferente, mas a fonética fica muito próxima, tudo bem, porém, se eu estabelecer muito padrão, vai começar a travar a própria concorrência, a ideia não é essa, né, um limitador da concorrência e tudo mais, não é isso não, é só não deixar o consumidor se confundir. Então percebi, né, que era uma questão que envolvia ali umas siglas, né, as letras lá, RA, PH, a gestão de ativos. Aí você faz uma consulta lá na junta, Mato Grosso do Sul, e o sistema percebe que existe vamos assim acreditar, RAF, né, tudo junto, não precisa nem de sigla, RAF, RAF ativos, ou RAF negócios, né, pronto. Se você olhar um padrão assim pelo sistema, RAPH, a gente usa muito o PH como se fosse um F. Nesse caso, não. Né? Mas, olhando ali para o RPH, gestão de ativos e RAF negócios, eu poderia entender que realmente isso aí vai oferecer problema para o consumidor. Né? Então, preciso fazer uma análise um pouco maior, um pouco mais uma questão realmente, né, de bastante análise, verificar se isso está trazendo problema. Então, o que o juiz colocou, e eu gostei bastante da decisão, né, do Dr. Marcelo, né, que não o conheço, mas já o admiro, eu gostei bastante, foi essa ideia de perceber, ele teve a percepção de que a primeira empresa, a sede, ela já estava ali bonitinha, registrada, em ordem, a inscrição da empresa já gerou, né, o nome empresarial também protegido. Por que as filiais, né, porque as filiais em outras cidades dentro da mesma junta não poderiam manter o nome lá do RPH ativos? Não faz nenhum sentido. Então eu gostei da decisão, é claro que ela é uma decisão em tutela de urgência, né, que claro, vai ser ainda mais analisada, vai passar por mais do que a cognição sumária, mas me parece uma decisão realmente bastante acertada e sim, um assunto bem bacana para a gente trazer aqui à baila. Pois é, professor Alessandro, na decisão o juiz explicou que, em regra, para saber se há conflito entre nomes de empresas, é preciso analisar o nome completo. A análise de apenas uma parte do nome só é permitida quando se tratar de uma expressão de fantasia incomum. Ou seja, ele analisou o nome completo das empresas e, por isso, ele liberou, então, o registro dessas filiais, não é isso? Exato. Vamos pensar aqui, por exemplo, o meu nome tem uma sigla. Eu posso fazer uma sigla com o meu nome. Meu nome é grande, né? Nome de novela mexicana, Alessandro Rodrigo Urbano Sanches. Vamos colocar ARAUS, A.R.U.S. Eu sou um gestor de ativos e eu opera o registro lá de uma empresa nesse sentido. Veja que este nome em si, a grafia e a identificação principal, que seria ARUS ou ARUS, não é nada carismático, não é talvez um nome que vá gerar, né, uma grafia em vista do elemento fantasioso que realmente ganhe ali um carisma de identificação com o público. Se alguém que tem um nome, por exemplo, que seria AUS, e na construção que também leva em conta a atividade que pratica, ele coloca um nome diferente. Poxa, a gente tem já um nome pouco carismático, que tem muito pouco elemento fantasioso nele, é mais uma sigla. Ou até a pessoa pode colocar assim, ARUS, né, como se não fosse sigla mesmo. Mudou o finalzinho. Então, não é um nome que você coloca toda a concentração da sua identificação com aquela determinada empresa em vista dessas primeiras siglas e letras. Então a probabilidade disso gerar até um conflito com o consumidor vai ser pequena, porque provavelmente a pessoa que contrata, ela leva em conta o administrador ou mesmo o próprio sujeito que pratica ali a gestão dos negócios. Ele olha mais para a pessoa do que para o elemento fantasioso. Não faz muito sentido eu realmente operar esse excesso, eu diria abuso de burocracia mesmo, que também não acho que seja pessoal, é um padrão definido lá na junta e que exige talvez mais pessoal mesmo, né? Pessoas ali num processo e gera custo e tudo mais, então entendo a dificuldade. É aí que entra o judiciário e faz o ajuste.
né? Então, muito bacana mesmo. Pois é, com a decisão de forma provisória foi autorizada a abertura de filiais no Estado e a decisão sobre o pedido principal, o mérito do processo, ainda será analisado e julgado mais adiante. Sobre decisão da Justiça do Mato Grosso do Sul de que a semelhança de nomes não impede o registro de filiais, tivemos a satisfação de conversar com o advogado e professor Alessandro Sanches, especialista em direito empresarial. Doutor Alessandro, muito obrigado pela entrevista. Muitíssimo obrigado, Neto. Parabéns pelo excelente trabalho. Estou sempre à disposição. 8h39. Revista Justiça. Giro de notícias. Vamos começar o nosso giro. Quase metade dos acordos foi fechada durante o mutirão do Sejusc Virtual Estadual em Mato Grosso, em parceria com a empresa de energia, concessionária de energia elétrica. Vamos saber mais detalhes sobre os casos, o que foi acordado com a Elaine Coimbra. Bom dia, Elaine. Oi, Sérgio. Uma boa terça para você e a todos que estão acompanhando o Revista Justiça. Como você já bem disse, quase metade dos acordos foi fechada em 4 dias do mutirão de conciliação realizado pelo Sejusc Virtual Estadual em parceria com a Energisa. A primeira etapa da ação foi realizada entre os dias 9 e 12 de fevereiro. 5 salas virtuais funcionaram ao mesmo tempo, conciliadores e mediadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso conduziram as negociações. Ao todo, 224 audiências foram agendadas, todas em fase pré-processual, aquelas que ainda não se transformaram em processos judiciais. A iniciativa faz parte de um termo de cooperação firmado entre a Energisa e o Judiciário de Mato Grosso por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania, o NUPEMEC, responsável por incentivar soluções pacíficas de conflitos. A segunda etapa do mutirão do Sejusc Virtual Estadual atende os consumidores hoje, terça-feira, 24 de fevereiro, e na quinta, dia 26. Os casos de processos judiciais em que a concessionária de energia figura como reclamada. Finalizo reforçando que o Sejusc Virtual Estadual funciona totalmente online e atende 40 comarcas do estado. Sérgio, agora é com você aí no estúdio e a gente se fala de novo amanhã, tá? Tchau. Até amanhã, Elaine Coimbra, ao vivo, direto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Projeto Espelhos do Judiciário Catarinense promove encontro com foco na orientação jurídica às mulheres em situação de violência. Os detalhes agora com o Marcelo Fernandes. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. O Projeto Espelhos promove no próximo dia 24 um encontro especial com a participação da Defensoria Pública de Santa Catarina. A atividade será realizada de forma online, em formato de roda de conversa, com foco no acolhimento e na orientação jurídica às mulheres participantes. O encontro contará com a presença da defensora pública Anne Teve Auras, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública Catarinense. O núcleo atua de forma estratégica e coletiva na promoção e na defesa dos direitos das mulheres, com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminação, promover a equidade de gênero e fortalecer a autonomia das mulheres catarinenses e brasileiras. A atuação do núcleo está estruturada em eixos estratégicos que incluem a implementação efetiva da Lei Maria da Penha, especialmente no enfrentamento à violência doméstica e familiar, a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, a promoção da educação em direitos com diálogo junto à sociedade civil e aos movimentos sociais, ainda no fortalecimento de uma cultura institucional sensível às questões de gênero, com atenção à transversalidade e à interseccionalidade. O encontro integra a programação regular do Projeto Espelhos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, iniciativa voltada ao acolhimento e fortalecimento de mulheres maiores de 18 anos em situação de violência ou que buscam ampliar sua autonomia e rede de apoio. Com 2 anos e meio de atuação contínua, o projeto já realizou 153 encontros, reunindo mais de 700 participações desde 2023, consolidando-se como espaço permanente de escuta, reflexão e construção de autonomia.
É isso então, Sérgio. Volto com você aí no estúdio em Brasília. Obrigado, Marcelo Fernandes. Agora vamos aqui ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o Supremo começa o julgamento do caso Marielle Franco. E quem acompanhou a coletiva de imprensa é a Fernanda Porto. Bom dia, aniversariante Fernanda Porto. Seja bem-vinda. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigada pelas felicitações. Pois é, dia do meu aniversário e também dia de um julgamento muito importante, aguardado há 8 anos, né? Que é o julgamento aí sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Aqui, nesse momento, eu estou numa parte aqui do Supremo Tribunal Federal, que é à frente de onde é o prédio do anexo 2, que fica a sala de sessões onde será julgado, né, os mandantes acusados, né, as pessoas acusadas de serem mandantes deste assassinato. A família de Marielle Franco e também a ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle Franco, eles estavam nesse momento aqui falando com a imprensa, dando mais informações, né? Os pais de Marielle Franco, que é a Marinete Silva e também o senhor Antônio Francisco da Silva, foram os primeiros a falar. Eles reforçaram que é um momento muito difícil, mas de esperança, porque eles esperam, eles aguardam esse julgamento há 8 anos, como eu disse. Depois, na sequência, a irmã de Marielle Franco, a Aniele Franco, que hoje é a ministra da Igualdade Racial, também falou da expectativa por justiça nesse julgamento. A esposa do motorista Anderson Gomes também falou que é uma dor muito grande e que nesses 8 anos é praticamente o tempo de vida do filho dele e que é o tempo sem ele, o Anderson Gomes, estar presente na vida deles, né? Então, um momento muito difícil. A ministra da Igualdade Racial também ressaltou que o caso Marielle Franco não é único, ele mostra claramente como é complexo essa questão da atuação de milícias no Rio de Janeiro e que a expectativa é muito grande mesmo para esse julgamento. Então, Sérgio, como você disse, o julgamento acontece daqui a pouco, a partir das 9 horas da manhã, na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Foram reservadas 2 sessões, né, para que o colegiado, então, defina se as 5 pessoas acusadas de serem as mandantes desse crime serão culpadas ou inocentes, né? Então, a gente vem acompanhando aqui, entre os acusados, tem aí o ex-delegado, chefe da Polícia Civil, né, Rivaldo Barbosa, os irmãos Brazão, que é o Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, e também, né, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. E também tem mais 2 mentores intelectuais, né, que são acusados de terem colaborado com essa questão dos assassinatos. A gente segue acompanhando o julgamento e a novidade também, um dos destaques, é que tem uma expectativa da ministra de Igualdade Racial, né, Aniele Franco, falar no intervalo do julgamento, que deve ser por volta de meio-dia. Então, a qualquer momento, a gente volta com mais informações ao longo da nossa programação. Sérgio. Muito obrigado, Fernanda Porto, ao vivo, trazendo aí os detalhes. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha pela rádio e pela TV Justiça o julgamento sobre o caso Marielle Franco. 8h47, vamos até o Superior Tribunal de Justiça. Cabe à Justiça Federal julgar a inclusão de vítima no desastre de Mariana, em Minas Gerais, em programa de indenização. Tiago Midi, bom dia. Olá, Sérgio, bom dia para você, bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. A primeira sessão aqui do STJ, Sérgio, decidiu que cabe à Justiça Federal da 6ª Região julgar o pedido de uma vítima do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, para ser incluída no programa indenizatório definitivo. Com isso, o colegiado afastou a competência da Justiça Estadual Mineira para analisar esse caso. O desastre, Sérgio, ocorreu em novembro de 2015 e deixou 19 mortos, além de provocar graves danos ambientais na bacia do Rio Doce. O programa indenizatório definitivo foi criado no âmbito dos acordos firmados para reparar os prejuízos causados pela tragédia. A ação foi movida por um morador de Governador Valadares, município atingido pela lama, contra as empresas Samarco, Vale S.A., DHP Billington Brasil Limitada, além da Fundação Renova.
o autor alegou que teve o comprovante de residência rejeitado pela administração desse programa, o que resultou na negativa da inclusão dele no sistema indenizatório. Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juízo Federal de Governador Valadares, que se declarou incompetente sob o argumento de que a ação envolvia apenas empresas privadas e não apresentava interesse direto da União. Ao receber o caso, a 6ª Vara Cível de Governador Valadares suscitou o conflito de competência aqui no STJ. O juízo sustentou que, após a homologação do acordo no Supremo Tribunal Federal e a atribuição de competência fiscalizatória ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, caberia à Justiça Federal julgar essas demandas. O relator do caso, o ministro Paulo Sérgio Domingues, afirmou que a União integra o acordo de repactuação firmado no STF, o que estabelece vínculo jurídico direto com as obrigações previstas nesse pacto. Segundo ele, a análise sobre o enquadramento de atingidos nas regras do programa exige a interpretação das cláusulas do acordo homologado. Com esse entendimento, a primeira sessão aqui do STJ, Sérgio, declarou competente, então, a Justiça Federal da 6ª Região para processar e julgar o pedido de inclusão nesse programa indenizatório. É com você, Sérgio. Obrigado, Tiago Mídia, ao vivo, direto do Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos até o TST. Uma montadora demonstra que não houve discriminação na dispensa de dependente químico. A empresa sabia da dependência há 9 anos e ofereceu tratamento ao empregado. Samanta Flor, bom dia. Bom dia, Sérgio e ouvintes. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um operador da General Motors do Brasil, de Mauá, em São Paulo, que afirmava ter sido dispensado por ser dependente químico. Para o colegiado, não houve discriminação, pois o empregador sabia da dependência do empregado, que inclusive participava de programa de recuperação oferecido pela montadora. O operador trabalhou na GM de 2004 a 2019. Na ação trabalhista, ele disse que havia passado por diversas internações e afastamentos e que foi dispensado em pleno tratamento médico após uma crise relacionada à dependência química. Ele informou que fazia o tratamento oferecido pela empresa, mas no início de 2019 teve uma recaída, o que o levou a ficar de licença previdenciária. 2 semanas após receber alta, foi dispensado. Sem o emprego, ele alegou que não conseguiria realizar um tratamento adequado e pediu a reintegração no emprego e R$20 mil de indenização por danos morais. Em contestação, a empresa argumentou que o empregado apresenta problemas de saúde decorrentes da dependência desde 1994, quando tinha 16 anos. Sua admissão se deu 10 anos depois disso e ele permaneceu empregado por 9 anos. Afirmou também que acompanhou de perto todo o tratamento médico e clínico do trabalhador, fornecendo todo o amparo necessário. O 1º e 2º grau entenderam que a dispensa não foi discriminatória. Diante disso, o empregado recorreu ao TST. Para o ministro Evandro Valadão, relator do recurso, o fato de o empregador saber do problema de dependência química desde 2010 e do trabalhador ter participado do programa de recuperação de empregado dependente químico oferecido pela GM reforçam a ideia de que a dispensa não foi baseada na doença. Por fim, o ministro lembrou que cabia ao empregado apresentar provas de que a dispensa teria sido de fato discriminatória, mas isso não ocorreu. Sérgio, a decisão foi unânime. Eu volto com você. Obrigado, Adriana Franzin, ao vivo, direto da Advocacia Geral da União. Opa, essa não, foi a Samanta Flor, né? Tô ficando meio atrapalhado. Samanta, me desculpe. Agora sim, vamos até a AGU conversar com a Adriana Franzin. Justiça suspende decisão que dava pontuação extra a um participante do Mais Médicos em concurso. Agora com você, Adriana Franzin. Bom dia. Agora sim, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, Sérgio, para fortalecer a atenção básica e estimular a qualificação profissional, o governo federal mudou a regra do bônus de 10% nos processos seletivos de residência médica. A lei, alterada no ano passado, não acabou com o bônus, apenas mudou quem pode receber o benefício, priorizando profissionais especializados em medicina de família e comunidade.
Antes, a bonificação era concedida a todos que participaram do Mais Médicos. A ideia é ampliar o número de especialistas na atenção primária e melhorar a qualidade do atendimento à população. E a pedido da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal suspendeu uma decisão provisória que beneficiava um médico que participou do programa Mais Médicos entre 2020 e 2021 em um processo seletivo de residência. A liminar tinha garantido o bônus de 10% na nota, mesmo sem cumprir todos os requisitos previstos na legislação atual. Na primeira decisão, a Justiça entendeu que a atuação no programa em áreas vulneráveis justificaria a pontuação extra, mas o pedido tinha sido respaldado na regra anterior. Ao analisar o recurso, o tribunal concordou com a tese da União e suspendeu os efeitos da liminar. Volto com você, Sérgio. Agora sim, obrigado, Adriana Franzin, ao vivo, direto da AGU. Fechando o nosso giro, vamos até o TSE. A partir das 7 horas da noite de hoje, tem sessão plenária do TSE. E para lá que nós vamos agora saber os detalhes, os destaques da pauta de julgamentos com Rimac Souto. Bom dia, Rimac. Meu caro Sérgio, muito bom dia também para você que nos acompanha aqui pela Rádio Justiça. Pois é, Sérgio, olha, estão previstos na pauta o julgamento de 7 processos e entre os destaques estão recursos que envolvem a cassação de deputados estaduais eleitos pelo Partido Liberal, o PL, no Ceará nas eleições de 2022. A inelegibilidade de 2 candidatas do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, ao cargo de deputado federal em São Paulo. Vamos lá os detalhes, né? Depois de um pedido de vista apresentado pelo ministro Sebastião Reis Júnior, os recursos contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que cassou os mandatos e tornou inelegíveis os deputados estaduais Alcides Fernandes e Carmelo Neto e as deputadas Silvana Oliveira de Souza e Maria Gonçalves por suposta fraude à cota de gênero praticadas pelo PL nas eleições gerais de 2022, voltam ao plenário para julgamento. Também envolvendo fraude à cota de gênero, tem um recurso contra a decisão do TRE de São Paulo que condenou Mariana Cristina Pontes Papais e Andréia Cristina, candidatas ao cargo de deputado federal pelo PROS nas eleições de 2022, a inelegibilidade por 8 anos. Portanto, são todos aí esses recursos em destaque, né, que eu citei, por suposta prática fraude à cota de gênero. A gente lembra mais uma vez aqui que a sessão começa logo mais a partir das 19 horas, tem transmissão ao vivo pela TV e Rádio Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Os julgamentos dos processos também ficam disponíveis em áudio no podcast direto do plenário e também nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Os detalhes da pauta podem ser consultados em tse.jus.br. E olha, Sérgio, mais uma informação importante. O TSE reservou 2 sessões administrativas exclusivas para a votação das 14 resoluções que vão orientar as eleições gerais deste ano. Uma agora, na quinta-feira, dia 26, às 10 da manhã, e a outra na próxima segunda-feira, dia 2 de março, às 7 da noite. A lei das eleições, né, determina que essas regras elas devem ser aprovadas e publicadas até o dia 5 de março do ano eleitoral. A elaboração e a revisão das instruções normativas foram coordenadas pelo vice-presidente do TSE e relator das resoluções, ministro Nunes Marques. Sérgio, bom dia. Bom dia para você também, Rimac Souto, ao vivo, direto do TSE. 8h57, vamos ficando por aqui com a revista Justiça, apresentação minha, Sérgio Duarte, edição Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Fica agora com a transmissão da sessão plenária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que começará a julgar a ação penal 2434 contra os acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Até já. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.